Que bom estar aqui com você hoje para mais um episódio do Barra Life Talks. Eu sou a doutora Márcia Tavares e esse podcast, como você já sabe, foi criado especialmente para levar até você conhecimento confiável e inovações em saúde, bem-estar, longevidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema que incomoda muita gente. De acordo com dados da Verywell Health, cerca de 50% dos homens desenvolvem alopécia até os 50 anos. E ao contrário do que a gente pensava no passado, esse problema não afeta só os homens. As mulheres, e até 50 anos, cerca de 40% delas desenvolve também algum tipo de queda de cabelo severo. Apesar desses números chamarem atenção, né, apesar dessa prevalência entre homens e mulheres, a alopécia ainda é cercada de um certo estigma, digamos assim. E a pergunta de hoje é: será que existem novas formas para lidar com um velho problema, que é a alopécia, especialmente em tempos onde a imagem é tão importante, onde a estética é tão valorizada? Para responder essa pergunta, eu trouxe dois especialistas que vão estar com a gente nesse episódio. Primeiro, eu quero receber o Dr. Jório Santana, que é formado em medicina pela UERJ, onde também fez a residência em cirurgia plástica. Dr. Jório também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da International Society of Hair Restoration Surgery. Seja muito bem-vindo, Dr. Jório. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer compartilhar a minha experiência. Muito bom, vamos extrair muitas coisas de você. E para enriquecer ainda mais essa conversa, eu convido a doutora Tani Varejão Seckelman, que é médica formada também pela UERJ, onde também fez a residência, nesse caso em dermatologia. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade de Cirurgia Dermatológica. Seja muito bem-vinda, Tani. Obrigada, Márcia. É um prazer estar com você, com o Jório, com todos aqui. Espero poder contribuir com esse tema que é tão frequente nos nossos consultórios e dificilmente uma consulta dermatológica não tem uma queixa referente a cabelo também. Eu tô aqui já tentando usar o conhecimento de vocês a meu próprio favor, sabe? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu tava ali fora antes pensando, lembrando daquele episódio do Oscar, que foi em 2022, que o Will Smith levantou e estapeou o Chris Rock, porque ele fez uma piada infame com o cabelo raspado da Jada, né, que é a mulher do Will. E claro que a atitude não foi correta, embora muita gente possa, no fundo, ter se sentido um pouco vingado, né? Mas é claro que não foi uma atitude inadequada, ele teve que lidar com consequências, né? Foi proibido de participar da cerimônia do Oscar aí por um tempão. Mas a verdade é que a piada foi totalmente de mau gosto e preconceituosa, o que acho que traz pra gente essa coisa da estigma da alopécia, né? E eu tenho notado que de lá pra cá, não sei se por coincidência ou não, várias celebridades têm ido a público declarar que elas desenvolveram esse mesmo quadro, né? A alopécia. A gente tem nomes, a própria Viola Davis, que é uma potência, com ou sem cabelo, eu adoro ela já veio falar sobre isso. E no Brasil a gente tem um monte de nomes, né? A gente tem Xuxa, a gente tem a Gretchen, Juliette. Vocês lembram de mais alguém agora? Não, no momento eu não lembro de mais. E tem os homens também, né? Porque eu comecei a falar das mulheres, mas não são só as mulheres, muito pelo contrário, né? Esse tema, eu acho, no universo feminino é mais recente, não em existir, mas em a gente trazer à tona essa conversa, né? Você veja, Márcia, que esse episódio do Will Smith é muito emblemático de como a questão do cabelo afeta emocionalmente as pessoas. Eu diria que o cabelo ele tem um simbolismo. Ele é muito mais que a questão estética, né? Ele é uma forma de comunicação, é uma forma de identidade, você tem uma identidade visual, é uma forma de autocuidado, traz um sofrimento emocional quando você tem grandes ou até mesmo pequenas perdas. Então, assim, vai muito além da questão estética. Ele realmente tem um simbolismo. Você comunica a sua forma de ser, sua personalidade, você comunica uma fase da sua vida,
vida, você comunica um protesto, você informa que grupo social você pertence. Então, é uma questão bem ampla, dá para filosofar sobre o assunto. Por isso, quando a gente recebe os pacientes no consultório, a gente tem que acolher esses pacientes, porque não cabe a nós julgar a queixa, e sim acolher e oferecer o melhor tratamento para aquele caso, porque o sofrimento que os pacientes chegam no consultório é muito maior do que a gente imagina. Então, assim, o cabelo é um fator muito importante para a autoestima, para a pessoa se sentir bem. Então, eu tenho casos de pacientes adolescentes que não saem mais de casa. Adolescentes que não saem mais de casa. Pacientes que negam a vida social por causa da perda de cabelo. Então, assim, a gente tem muitas histórias para compartilhar. Gente, e nesse aspecto é importante, né, trazerem essas informações, né, as personalidades trazerem para desmistificar, abrir a pessoa se sentir parte de um problema, né, que tem espaço para tratamento, para solução de problemas que afligem uma população enorme. Sim. Eu fiquei impressionada com esses números. E agora eu tô lembrando de nomes de celebridades, né, brasileiros, o Malvino Salvador, o Diogo Nogueira. Sim. Então, é super importante eles trazerem, porque eles estão em evidência, né? Então, compartilhando as experiências pessoais, acabam que eles ajudam quem talvez tivesse um pouco de medo de até procurar uma consulta médica, pelo que você falou, vocês não julgam, mas até a pessoa saber que vocês não julgam, ou que o colega, o amigo, o familiar não vai, mas tanta coisa para você fazer na vida, você está se incomodando com o cabelo que está caindo, né? Então, muita gente, eu imagino que não busque ajuda profissional, até com receio de ser julgado, porque tem muito estigma ainda sobre isso, né? E eu acho que a nossa primeira missão hoje aqui, inclusive, é explicar o que é, de fato, a alopécia, para a gente ajudar a quebrar, derrubar esses estigmas, né? A alopécia, a gente pode dizer, é o termo que a gente usa para designar uma perda de cabelo. Pode ser difusa, pode ser localizada, pode ser uma diminuição de volume do cabelo, às vezes secundária a questões hormonais, às vezes genéticas, às vezes clareiras, né, doenças localizadas. Agora, como o caso dessa atriz, né, que foi o caso da alopecia areata, que ganhou notoriedade, assim. Perfeito. Porque... Agora, saber também que tem perdas que estão dentro do normal, né? Porque tem também tem pessoas que se assustam com uma queda normal. Porque isso é um bom ponto. Porque assim, o cabelo tem um ciclo, né? Tem 3 fases de crescimento. A fase de crescimento, que é uma fase de crescimento contínuo, que dura de 2 a 8 anos. Depois, geneticamente definido, de um modo geral. Depois desse período, entra numa fase de repouso, em que diminui o crescimento, para o crescimento, dura algumas semanas, e a fase final, que é a fase de queda, nós denominamos fase anágena, catágena e telógena. Então, um mesmo fio passa por todas essas fases, e é por isso, normalmente, essa fase de crescimento, 90% aproximadamente dos fios estão nessa fase de crescimento, e mais ou menos 10% na fase de repouso e queda. Então, por isso que nós consideramos de mais ou menos 50 a 100 fios caindo por dia, estão dentro do normal. É importante esclarecer isso, porque algumas pessoas, né, acham que aquele fio que está caindo não vai nascer de novo. Sim. E nasce, ele passa por um repouso e volta a nascer. A não ser quando é uma alopécia cicatricial, que aí já é outra história. Né? E também influencia a percepção do paciente, o comprimento do fio. Então, se o paciente tem um cabelo muito longo, poucos fios dão uma sensação de muito fio. Então, assim... eu tenho essa sensação total, gente. Quando eu lavo o cabelo... Longo, se você pegar 10 fios longos, dá aquela sensação de que tá perdendo bastante fio, né? Exatamente. Entendi. Então, a gente tem tipos diferentes de alopécia. Sim. E é por isso que pessoas que às vezes corta o cabelo que melhora, na verdade não tem relação, né? Corta, fica menor, tem menos percepção de queda, ou melhora o aspecto do fio, ou na hora de pentear você traciona menos, que uma tração exagerada também pode levar a uma queda, né? Entendi. E aí vocês me disseram assim, o que é normal de acordo com os ciclos, né? E o que não é normal, assim, em termos de quantidade? Tem como a gente dar uma ideia para quem está assistindo? Uma queda muito além disso,
a partir de 300, 500, 800 fios por dia. Nós temos em média entre 100 a 150 mil folículos pilosos, é a média da população. Então, se ultrapassa esse valor, chega a 300, 500 ou eventualmente mais, porque tem quedas que são muito abruptas, né? Aí a gente já deve considerar fora do normal, uma queda que se estende por muito tempo, também uma coisa progressiva, ou às vezes você não nota queda, às vezes você tem uma miniaturização, um afinamento do cabelo. Você começa a ter uma percepção de que está rarefeito. Isso. Esse é o momento também de procurar. Isso. Por exemplo, volume, né? A gente chega ele afina às vezes. Às vezes não cai, ele afina. Chega na menopausa, a gente sabe que os hormônios, né, bagunçam completamente o cenário, e aí a gente começa a perceber que o cabelo vai ficando ralinho, né? Como a gente diz. Eu falei assim, quando eu era mais jovem eu tinha cabelo bonito, volumoso, brilhoso, e agora o cabelo tá ficando ralinho, com aspecto meio seco, assim. Tem questão genética, né? Algumas alopécias são geneticamente determinadas. Tem também, hoje em dia, com as reposições hormonais, com os esteroides, anabolizantes, eles também podem induzir uma queda, um afinamento do cabelo, então, portanto, uma causa medicamentosa. E o próprio envelhecimento. O envelhecimento também já induz a um afinamento do cabelo mais difuso. Eu acho interessante a gente falar duas coisas, da alopécia areata e da alopécia fibrosante, porque são casos que ganharam notoriedade recentemente, principalmente a areata, e que são patologias que não têm indicação cirúrgica. Então, só para dar uma pincelada, para ilustrar, porque a areata é uma doença autoimune. Então, a gente pegou muito caso, eu peguei muitos pacientes na época da pandemia, que o estresse é um fator causador. Então, na época da pandemia, os pacientes vinham procurando cirurgia, quando na realidade aquilo era um tratamento clínico. E tem uma outra que é a fibrosante, né? Cada vez mais frequente. E a gente pega muito no consultório. É uma patologia que na minha época de residência nem existia. Sim. Né? E é uma patologia que vem aumentando muito. O primeiro caso descrito foi ainda no final dos anos 90. Anos 2000 começou a aparecer mais, e a cada dia nós temos mais no consultório, que é uma alopécia em que é uma cicatriz, atrofia mesmo o folículo, a pessoa começa com uma retração frontal, de cílios, que tem que ser tratada rapidamente. E é como o Jório falou, é uma alopécia que não tem uma indicação cirúrgica em princípio. Né? Tem casos até que você pode considerar, depois de estar caso selecionado, estabilizou o processo, está quietinho, está sob controle, sob tratamento clínico, pode se considerar, mas com índice de sucesso menor, né, Jório? Mesmo assim, é alguma questão. Mas eu acho que são casos interessantes porque o leigo, ele não sabe o que fazer, né? Então, se o tratamento dele é cirúrgico ou se o tratamento dele é clínico. Então, fica a dica que é sempre importante você procurar um médico. Então, um médico que vai saber te orientar o melhor tratamento para o seu caso. Porque você pode ir a um local que a pessoa não tem experiência e aí pegar uma alopécia fibrosante e vai colocar o paciente na sala operar e vai ter um resultado completamente insatisfatório. Ou seja, em 5 minutos de conversa, a gente já sabe o que é alopécia, a gente já sabe que tem tipos diferentes, e agora eu quero saber como é feito esse diagnóstico, justamente conectando com o que você está trazendo, né? Que dependendo do profissional de saúde que esteja atendendo, se ele tiver mais ou menos experiência, pode ser que a pessoa acabe recebendo um diagnóstico equivocado, seguindo para um tratamento que talvez não funcione como esperado, e aí traumatizou ainda mais a pessoa que já chegou com o emocional abalado, né? Sim. Quando o paciente chega ao consultório, você tem uma linha de investigação. Então, você tem que conhecer a vida do paciente, a medicação que está em uso, a história familiar, para que você possa ter uma investigação e chegar a um diagnóstico. Então, às vezes você necessita fazer biópsia, necessita pedir exames de sangue. Então, tem alterações hormonais, tem várias alterações que podem levar à queda de cabelo e não necessariamente é uma indicação cirúrgica. Porque se você faz o tratamento clínico, você resolve a queixa do paciente sem precisar operar. Então, você tem que investigar para poder indicar um tratamento e não simplesmente chegar um paciente, eu estou com queda de cabelo, não, vamos operar. Não,
Você tem que primeiro investigar, porque você pode ter causas... Hoje em dia é muito comum um paciente com uso de testosterona, uso de Ozempic, Mounjaro, que são medicações que são usadas muito frequentemente para a perda de peso e que levam à queda de cabelo. Então, o estilo de vida. Eu passo o dia inteiro com o meu cabelo preso, eu uso rabo de cavalo bem tracionado e aí eu começo a ter perda de cabelo. Então você tem que mudar o penteado. Eu faço química no meu cabelo de 15 em 15 dias. E aí chega lá com o cabelo bem ralinho. Não é indicação cirúrgica. Você tinha que ter falado isso antes de eu fazer o rabo de cavalo. Olhar para você já me deu uma dica. Mas o importante é saber que para a cirurgia, você tem que apresentar uma perda definitiva. Então, se você tem uma perda definitiva, aí você pode ter indicação para a cirurgia. Porque Entendi. tem mais causa de perda transitória que você precisa ter conhecimento para tratar do que realmente operar. Então, a indicação cirúrgica não é para todo mundo. Sim. Então, a gente tem aqui os diferentes tipos e as diferentes causas também, que podem ser genética, hormonal, carência talvez de nutrientes, né? Vitaminas também, imagino. Sim. Então, se você tem paciente, por exemplo, paciente vegetariano, que tem uma carência de proteína animal. Então, a gente sabe que um caso, vitamina B12, que é importante para o cabelo. No paciente vegetariano, talvez essa vitamina esteja um pouco mais baixa, e você tem que suplementar. Ou seja, a queda de cabelo, ela é multifatorial. Então, não existe somente uma causa. E com a história clínica do paciente, a investigação, você vai ter a condição de identificar itens para você fazer um tratamento. E nem sempre o tratamento é uma medicação. São várias, vai desde a medicação até a mudança, talvez, de estilo de vida. Chegou num ponto excelente, falar sobre quais são os possíveis tratamentos, quais são as abordagens. E lembrar também o seguinte, o cabelo às vezes é a primeira coisa impactada numa doença. Então, Sim. Não é raro a gente chegar a um diagnóstico do hipotireoidismo, cuja única queixa é queda de cabelo. O paciente vai, tô com uma queda de cabelo, e dentro da investigação você faz uma avaliação hormonal, ele tem hipotireoidismo, não tem nenhum outro sintoma, né? Então é muito interessante. Aí o tratamento da queda é o próprio tratamento da doença de base. E lembrando também, né, Jório, quando é uma alopecia que vai ter uma evolução que futuramente vai precisar de um transplante, o tratamento clínico prévio, né? Para preparar esse couro cabeludo para o transplante, né? Assim como a continuidade do tratamento clínico pós-transplante, né? Em relação ao tratamento que você perguntou, Márcio, lembrando que na investigação, isso que o Jório falou, o mais importante é uma bela história clínica, uma anamnese demorada, porque isso já mata a charada em muitos casos, já resolve muita coisa, então uma boa história clínica. Nós utilizamos a ferramenta da tricoscopia, que é um exame óptico com um dermatoscópio, com um aparelho que tem uma lente com luz polarizada e não polarizada, onde nós identificamos alterações de couro cabeludo e de haste de fio específica de cabo da doença, né? Então ela muitas vezes ajuda a fechar um diagnóstico. Lembrar que às vezes as causas são mistas, né? Às vezes você tem uma alopecia androgenética, seja masculina ou feminina, que vai terminar, talvez, eventualmente, não tendo uma boa resposta clínica, o tratamento precisando de um transplante, mas às vezes as coisas se sobrepõem. Às vezes, além da alopecia androgenética, você tem um eflúvio telógeno, você tem alguma coisa concomitante, né? Mesmo fibrosante frontal, às vezes convivendo com uma androgenética. E aí, desculpa te interromper, mas achei importante trazer esse ponto. Antes da gente falar dos tratamentos, aguenta aí a curiosidade mais um pouquinho, que decisões que às vezes você toma em outros campos da tua vida podem trazer a queda de cabelo, a alopecia, como um sintoma, né? Um efeito colateral, digamos assim, e que talvez você nem tivesse não fosse esperado aquilo, né? E por outro lado, também quando você vai investigar aquilo, você pode descobrir algo que você nem sabia que tinha. Serve de alerta, né? Para você até fazer mudanças de estilo de vida e diagnóstico de doenças
porque não tem outra manifestação a não ser a queda de cabelo, né? Ou sífilis, por exemplo, né? Uma doença sexualmente transmissível, que infelizmente está crescendo. Mesmo EST. Às vezes a única manifestação é uma queda de cabelo. Você chega a um diagnóstico de uma sífilis, que se não for tratada adequadamente, lá na frente pode ter uma sífilis terciária, já com comprometimento do sistema nervoso central, e você perdeu a janela de oportunidade se você não investiga. É importante ficar a mensagem de que se o paciente está percebendo uma queda de cabelo, isso é sinal de alguma coisa. Então, procure um médico para que seja investigado e possa chegar a um diagnóstico e um tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, mas o tratamento precoce é sempre importante. Sim, então fica o alerta, né? O corpo fala. Ele fala e se a gente não é? Se a gente não presta atenção, ele grita. E tem horas que ele desliga. Olha, eu tentei com você, eu falei, eu gritei, você não foi procurar ajuda profissional, né? Então é bom a gente cuidar nesse sentido. Agora é interessante, só como curiosidade, né? Às vezes o paciente nos procura com uma clareira que o cabeleireiro achou, né? Eu acho isso muito, muito bonitinho, né? Esse cuidado que alguns cabeleireiros têm. Eles, às vezes o paciente não, né, faz parte de um bom exame dermatológico, o exame do couro cabeludo também, independente da queixa que a pessoa tem, né? Procurando várias coisas, inclusive. E muitas vezes o cabeleireiro manda, porque você está com uma clareira aqui, às vezes é uma alopecia areata, às vezes é um lúpus cutâneo. E então é interessante. Estou aqui fazendo uma homenagem aos profissionais do nosso dia a dia, que muitas vezes apontam para um tratamento a tempo da gente reverter ainda ou minimizar os danos. Né? Mas você sabe que esse ponto é interessante, porque em vários outros episódios a gente tem falado sobre a importância de olhar para o indivíduo de forma integrativa, né? De não só, olha, aquela especialidade X está ali circunscrita numa caixinha, porque cada vez tem mais a gente toma consciência de que tem vários fatores que acabam influenciando, e como vocês estão trazendo aqui, por exemplo, provocando a alopécia, né? Uma queda de cabelo mais severa e às vezes que é definitiva, como vocês... Exatamente, quando o paciente vem, a queda de cabelo é a ponta do iceberg. Pode ser que abaixo esteja acontecendo muitas alterações metabólicas que vão levar à queda de cabelo. Então é importante não ficar olhando só para a pontinha do iceberg. Você tem que olhar para baixo para poder investigar e chegar a um bom tratamento. Sim. E saber também que a gente tinha... Como é uma coisa que a gente sempre fala assim, não, meu pai é careca, eu vou ficar careca também, não tem jeito. Ou então, não, tô com uma queda de cabelo, mas daqui a pouco passa. Levar talvez um pouco mais a sério esse sinal que o corpo tá dando, né? Isso aí é interessante, que é até um mito, né, que existe em relação à queda de cabelo. Porque quando o paciente vem para o transplante de cabelo, ele acha que, eu vou deixar cair. Hoje em dia, as técnicas cirúrgicas estão bem avançadas, então vou deixar cair tudo e ali na frente eu vou operar. Não é a abordagem correta. Porque a cirurgia do transplante de cabelo é uma cirurgia de redistribuição e não de multiplicação. Então, todo o cabelo que a gente consegue preservar é importante para o resultado da cirurgia. Então, fica a dica. Percebeu a queda de cabelo? Procure tratamento, porque lá na frente pode até ter uma solução, mas ela vai ser mais limitada em relação àquilo que a gente conseguiria oferecer com o paciente numa queda mais inicial. Às vezes a área doadora não é capaz de cobrir tudo que é necessário, né? Porque assim, o cobertor é curto, né? Então, às vezes, a área é muito extensa e você tem a área doadora. Hoje você tem até a área doadora de barba, de corporal, mas são mais limitadas. A área doadora é a parte posterior do couro cabeludo, onde a gente tem folículos que são mais resistentes à queda. Então, a área doadora nobre é essa parte posterior. Então, você vê que mesmo pacientes que têm uma queda de cabelo mais avançada, normalmente essa área daqui está mais preservada. E é ali que a gente usa como área doadora. E se ele mantém cabelo em outras regiões, otimiza o resultado e o resultado fica mais bacana. E agora vai falar dermatologista também. O cabelo é importante para proteger o couro cabeludo do sol. Sim. Porque, assim, é muito câncer de pele em homem calvo, né? Não só em homem calvo, né? Muitos pacientes meus ficam recorrentemente tendo que ir ao consultório para tratar lesões pré-cancerosas, câncer de pele. Então, o cabelo no couro cabeludo não é um mero componente estético. Ele
ele também tem um papel de proteção solar importantíssimo. E nos últimos anos eu tenho percebido mais incidência mais frequente de câncer de pele, até mesmo em mulheres, na risquinha do cabelo da mulher, que a gente não lembra, né, de passar filtro solar, de colocar um chapéu, um boné. Eu peço para meus pacientes, ou penteia o cabelo de forma que não deixa aquela risquinha, ou coloca um boné, ou bota o filtro solar ali. Então, a importância do cabelo como uma profilaxia do câncer de pele de couro cabeludo, porque a incidência do sol aqui é direta. Então, é muito comum câncer de pele em couro cabeludo de homem calvo. E isso que a Tânia falou é muito importante, porque ontem, como eu sou o médico que examina o paciente como um todo, ontem eu operei uma paciente que veio com câncer de pele na linha de implantação. Então, o cabelo, ele tem essa função de proteção do sol. Então, o homem calvo, ele tem maior probabilidade de desenvolver câncer de pele ali naquela região sem cabelo. Ou seja, aquele pessoal bonito que gosta de ir pra praia com a cabeça brilhando, né? E voltar ali bronzeado, não façam isso, né? E eu nunca tinha ouvido, ninguém nunca me falou sobre essa linha. Eu tenho alertado porque eu tenho tido cada vez mais casos em mulheres, inclusive não calvas. Sim. E pessoas não calvas na linha, na divisãozinha do cabelo. Olha. E a gente sabe que com o aquecimento global já tem uma estatística mostrando que nos próximos anos vai ter um aumento significativo de câncer de pele. Então, que já é muito frequente. Já é muito frequente. Especialmente no Brasil, né? Vai aumentar mais. E isso é importante para que a gente consiga também fazer uma cobertura e proteger esse paciente em mais um local em relação... Até os anos 80, a gente tinha uma camada de ozônio, de 80 para cá, então, né, a nossa geração pegou muito sol, foi prejudicada, a geração atual já tem mais consciência, mas a camada de ozônio da gente está prejudicada, então a tendência é o aumento de casos mesmo. Então, assim, o sol mudou, a qualidade da radiação ultravioleta mudou. Então, é por isso que a gente está enfatizando mais a proteção solar. É outro sol. É um sol diferente do que os nossos pais ou avós tinham. Ou seja, não vou mais esquecer de vocês. Toda vez que eu for pra praia, pra piscina, ou vou sair na rua pra caminhar. Opa, peraí. Eu já peguei o hábito de fazer isso, pelo menos no rosto, né? Rosto, pescoço e tal. Outro ponto que a gente esquece, às vezes, são as orelhas, mais câncer de pele na orelha também. O cabelinho por cima da orelha. O lábio, né? Já valeu vocês assistirem esse episódio pra pegar essas dicas que vocês não ouviram isso em lugar nenhum. Tenho certeza, né? Eu sempre alerto meus pacientes, porque a área é esquecida. A pessoa passa no rosto, não passa na orelha, não passa no lábio, né? Então a gente já começou um pouco a falar sobre quais são os tratamentos. Já temos aqui uma história do transplante capilar. Mas o que eu queria era a gente voltar um pouquinho antes, né? Eu perguntei como é que é feito o diagnóstico. Vocês já trouxeram com clareza essa explicação. Agora, no passado a gente não tinha o recurso do transplante capilar, mas as pessoas que eram diagnosticadas com alopécia passavam por algum tipo de tratamento. Então, antes da gente chegar nessa solução, que eu acho que ela tanto é mais inovadora quanto também é mais avançada, né? Existem outros tratamentos que são mais convencionais, digamos assim, que podem ser tentados ou depende de acordo com o tipo. Como é que vocês definem qual o protocolo de tratamento que vocês vão usar? Assim, a medicina não para de evoluir, né? A evolução é permanente. Na minha época de formada, ainda não existia minoxidil, por exemplo. Eu vi surgir o minoxidil. Não existia o minoxidil local, que hoje é um ícone do tratamento em várias situações, né? Minoxidil, para quem não sabe, como a Tani está trazendo, eu já usei, né, algumas vezes. Normalmente, quando as pessoas vão para os Estados Unidos, já traz na mala, já encomenda, faz o estoque e volta cheio, né? Porque eu acho que não vende ainda, ou já vende no Brasil. Já vende aqui. Já vende. Eu lembro que tem várias marcas. Então, há alguns anos atrás, eu fui acho que em 2018, se eu não me engano, não tinha. Então, a gente comprava lá, e uma vai indicando para outra, né? Eu comprei essa marca aqui, vai lá, vende na farmácia tal, na rede tal.
compra, aí você traz um monte na mala. As farmácias de manipulação também sempre manipularam. E o que a gente não tem ainda no Brasil comercializado na indústria é o minoxidil em forma de espuma. Mas acredito que daqui a um tempo... Foi esse que eu usei. Ele é cosmeticamente mais agradável. Esse nós não temos ainda. Mas o líquido nós temos já várias formulações de muito boa qualidade. Então, o minoxidil, assim... foi um dos primeiros medicamentos específicos para isso, né? Quer dizer, bem entendido, para várias causas, na verdade, né? E depois, com o tempo... o tratamento depende muito da causa, né? Nós usamos, às vezes, corticoides locais ou injetáveis, né? Orais em alguma situação de alopecia areata. Nós temos os bloqueadores da antipsicofarredutase, do dutasterida, finasterida, orais, né? Em algumas situações a gente já consegue manipular também local. Os inibidores de calcineurina também, pimecrolimus, tacrolimus, em algumas situações específicas. Os antiandrogênicos, como a espironolactona, bicalutamida. É um arsenal imenso. A gente tem muita coisa para lançar mão e existem também as alopécias de origem infecciosa, né? Então, os antibióticos, os antifúngicos, no caso das micoses também. É um arsenal muito grande que vem evoluindo. Nos últimos anos, o minoxidil oral... O minoxidil foi descoberto justamente que era um medicamento usado para hipertensão arterial no passado, e quem tomava o remédio para hipertensão arterial tinha um crescimento do cabelo. Foi daí que começou o minoxidil local. Nos últimos anos, o minoxidil em baixa dose também tem sido utilizado, com um grande progresso no tratamento. Ele tem sido um dos carros-chefes no tratamento, quando bem indicados, de preferência sempre com autorização do cardiologista, para ser um pouco mais cuidadoso pelos efeitos colaterais pode trazer, mas é bem tranquilamente. No caso da alopecia areata, essa geração de novos medicamentos, que nós chamamos de inibidores da JAK, baricitinib. Em termos de tratamento, os LEDs também, os chamados terapias de luz de baixa intensidade, que são aqueles devices que têm devices domésticos, que são tiaras ou capacetes ou bonés com aquela luz vermelha, que tem, sim, um efeito positivo no crescimento do cabelo, o que a gente chama de fotobiomodulação. A mesoterapia, que é a injeção de substâncias no local, às vezes injeção de corticoide, dependendo da indicação, injeção de finasterida, dutasterida, geralmente também ajuda para tratamento complementar, sempre assim, acompanhando o tratamento doméstico, tem que ser parte do tratamento doméstico, esse é um suporte. O MMP, que é microinfusão de medicamentos pela pele, enfim, é um arsenal imenso, o microagulhamento, é um arsenal imenso. Então, assim, não se desesperem, hoje, né? Há uma esperança. Terapias a oferecer para o paciente. E é interessante também colocar que várias vezes o paciente, quando vem ao consultório já procurando a cirurgia, não necessariamente a primeira abordagem é cirúrgica. Então, esse tratamento todo que a Tani falou sobre cuidados com o fio, ele pode ser realizado antes da cirurgia, para preparar esse paciente para a cirurgia e que a cirurgia possa ser feita no melhor momento para que se consiga um melhor resultado. Então, todo esse preparo é super importante e várias vezes, eu diria até que a maioria dos pacientes que chegam ao consultório, a gente prepara. Às vezes o fio está muito fino, às vezes tem um couro cabeludo que está mal cuidado, com uma dermatite seborreica muito intensa, e aí você tem que preparar esse paciente para a cirurgia. E aí você consegue oferecer um resultado melhor. Ou seja, quem pensa, vou fazer a cirurgia achando que é assim, muito fácil, não é milagre, é inovação, mas não é milagre, gente, né? Vocês estão acompanhando aqui que tem todo um processo, tem um protocolo para ser seguido e é caso a caso, né? Não dá para ser, pro meu vizinho funcionou, vai funcionar igualzinho para mim. Isso é importante falar, porque hoje em dia com rede social é muito comum o paciente vir com resultados que ele viu na internet. Não, porque eu vi esse resultado e quero ter um resultado igual ou parecido com isso aqui. E não é. Então, assim, cada caso é um caso, cada paciente tem um tipo de cabelo, cada paciente tem uma causa de queda, cada paciente tem um formato, cada paciente tem um tamanho de área a ser preenchida. Então, é muito único. Então, tem que ter muito cuidado com
procura online sobre resultados parecidos, porque isso só vai gerar ansiedade e depressão nas pessoas. Então, é muito importante você procurar um profissional para que você tenha informação sobre o seu caso, o tratamento que você precisa, e não ficar procurando tratamento online e que a chance de dar errado é grande. Aí depois o cabelo cai, tem uma queimadura, alguma coisa, aí vai no profissional, só que aí já é muito mais difícil, né? O paciente tem que estar comprometido, né, com o tratamento também. Sim, né? É tipo, cada um tem que fazer a sua cota, né? E falando sobre a alopecia androgenética, que é a maior indicação de tratamento cirúrgico, é uma doença crônica. Então, é um erro o paciente achar que ele vai procurar a cirurgia e que a cirurgia vai resolver. Então, a maioria dos pacientes acaba tendo que fazer um acompanhamento dessa queda de cabelo. Então, os anos vão fazendo com que o cabelo envelheça, então você tem que cuidar desse fio para que ele envelheça de uma maneira mais saudável. O paciente que tem tendência a perder cabelo, ele pode continuar perdendo mesmo após a cirurgia. Então, é importante ter essa consciência de que te incomoda, tem tratamento, é importante essa parceria paciente-médico para que a gente consiga preservar os fios ao longo dos anos. Tem que preservar aqueles fios que não chegaram a cair, né? Que não precisaram ser transplantados, exatamente. Então, já que vocês estão desmistificando aqui várias coisas, a gente sempre faz um momento de mito ou verdade? Porque justamente a gente vê e ouve muita coisa nas redes sociais e chega uma hora que todo mundo é especialista, é médico, tá dando dica, tá gravando vídeo, as pessoas tendem a acreditar ou pelo menos ficar em dúvida se é verdade ou não. Então temos aqui uma listinha com várias perguntas, várias crenças, e aí eu quero que vocês me digam se é mito ou se é verdade. Vocês podem... Quando eu perguntar, vocês já podem responder, e aí se precisar desenvolver mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A gente tem acho que umas 10 perguntinhas dessas aqui, algumas vocês já trouxeram. Posso? Prontos. Banho quente, boné, dormir de cabelo molhado, tudo isso faz cair o cabelo? É mito ou é verdade? Ah, mas se fosse fácil, eu não trazia vocês. Então vamos lá, ó. Banho quente, boné e dormir de cabelo molhado. Boné é uma pergunta muito frequente. A gente já sabe que o cabelo preso pode, né? O cabelo preso é o que a gente chama alopecia de tração. Então, se você mantém esse cabelo com tração apertado durante muito tempo, você vai ter alopecia de tração. Então, certo, no próximo episódio eu vou vir de cabelo solto, já sei. Dá uma fofadinha assim que já... E o boné, o cabelo molhado? Boné é mito. É mito? É mito. Então, assim, o que acontece com o boné? O boné, ele aumenta a temperatura ali no local, né? Então, se o paciente tem, por exemplo, um cabelo mais fino, um dia mais quente, quando ele tira o boné, o fio tá mais junto, então ele tem aquela sensação de que tá com menos cabelo. Mas o boné em si não causa queda de cabelo. Vou só falar uma ressalva. Se for um boné muito apertado, que ele mantém horas, aquele boné apertado, não tá bem ajustado, aquela pressão de forma contínua pode contribuir um pouquinho, mas não é o que se espera de um boné, né? Ou então, se também ele mantém horas e não higieniza o couro cabeludo de forma eficaz, cria uma oleosidade, um paciente que tem uma dermatite sebóica. Então não é bem o boné, e aí é o mau uso. Aumento de temperatura do boné pode provocar isso, aumento de oleosidade. Então você tem aquela percepção de que... Mas não é o boné, é o mau uso, é um excesso, é mais a oleosidade, essa coisa. Então não use isso como desculpa para ir para praia. Não esqueça, nem o protetor e nem o boné. Vocês já viram que é importante, banho quente que você falou. Banho quente, já estava esquecendo? Pois é, o banho quente, ele pode ser um fator, não diretamente, tá? Mas quando você toma um banho muito quente, você vai retirar a oleosidade do couro cabeludo e você vai começar a ter dermatite e até facilitar a proliferação de fungos e tal. Então você vai ter um couro cabeludo que não é saudável, que vai propiciar a queda. Então, banho quente demais não é legal. Eu vou ter que mudar todos os meus hábitos. Adoro banho quente. Ó, temos mais aqui. A calvície feminina é mais difícil de tratar?
Eu diria que a queda feminina ela é mais multifatorial, né? Na mulher, dificilmente... Quer dizer, ela é uma alopecia, uma calvície, tem uma distribuição um pouco diferente da masculina. A masculina é mais retração frontal, vértice... Eu colocaria como verdade, porque, assim, é uma abordagem diferente. A mulher tem mais causas de queda de cabelo do que o homem, então assim... Geralmente a mulher tem uma questão hormonal, tem um uso de hormônios, ela tem perda de dietas, perda de peso, então às vezes são fatores concorrentes, né? Então, mesmo tornar a mulher elegível para o procedimento cirúrgico não é tão fácil. Então assim, a gente opera mais homens do que mulheres. Então, a indicação cirúrgica para mulheres ela é mais precisa do que para os homens. Você já adivinhou que era a próxima pergunta. Se as mulheres podem fazer transplante capilar também? As mulheres podem, isso é mito dizer que não pode, né? Então, a mulher pode fazer transplante de cabelo e o resultado é excelente quando bem indicado. Então, quando bem indicado, é fantástico. Então, citar um caso comum em mulheres. Linha de implantação muito alta. Mulher que tem a testa muito alta. E isso é uma indicação para transplante de cabelo. E o resultado fica fantástico. Às vezes, a mulher começa a apresentar entradas, pequenas falhas na linha de implantação. Resultado fantástico para a cirurgia. E dói? Não, isso aí é mito. Primeiro porque o transplante de cabelo ele é feito sob anestesia local e sedação. Ou seja, o paciente vai dormir o tempo todo, não vai ver nada. Então essa dor não existe. O pós-operatório, ele pode ter alguma sensibilidade, mas que com analgésico comum resolve. Então, é mito. Entendi. Olha, os fios da área doadora vêm da parte posterior do couro cabeludo, que são fios que têm menos receptores hormonais e são mais resistentes à ação hormonal, ou seja, tem menos probabilidade de cair. Mas, como todo fio do couro cabeludo, ele é sensível à ação metabólica. Então, eu tenho pacientes que fazem um transplante de cabelo e, de repente, começam a usar a testosterona de maneira muito acentuada, chegando a níveis muito suprafisiológicos, que são acima do normal. E aí, depois volta que o transplante de cabelo, olha, eu acho que não deu certo, eu acho que está caindo. Então, assim... Ou tem uma Covid. A Covid é uma queixa muito frequente. Doenças tem uma Covid, vai cair, mas é uma queda que se recupera, né? Sim. É uma queda transitória, ela vai ser recuperada. Então, o paciente que tem alguma condição metabólica, ele pode vir a perder esses fios. Mas os fios transplantados são mais resistentes e a propensão de queda é muito menor. Então, você pode até dizer que é quase permanente. Ah, legal. São causas reversíveis, às vezes. Sim. E o transplante capilar deixa alguma cicatriz visível? Olha, existem duas técnicas, que é a FUT e a FUE. Então, a técnica FUE, que é a que a gente já vem fazendo há muito tempo, ela deixa uma cicatriz linear, porque você tirava um fuso de pele. Esse fuso você levava para o microscópio e você fazia a separação e fazia a colocação das unidades foliculares. Na técnica FUE, você retira unidade por unidade. Então, você vai ter cicatriz pontiforme. Então, isso mudou bastante. Até uma das explicações para esse boom de transplante de cabelo é que ele oferece mais naturalidade. Então, o homem que usa geralmente o cabelo mais curto, ele pode cortar o cabelo curtinho e não vai ter aquela cicatriz linear. Então, um outro mito é de que a FUT é técnica ultrapassada e não se usa mais. Eu faço as duas técnicas e utilizo o FUT principalmente para mulheres, porque você tem uma cicatriz linear que não é visível, principalmente mesmo em mulheres que usem rabo de cavalo, não é visível e você não precisa cortar o cabelo. Então, a FUE, você pode fazer a cirurgia, você vai ter a cicatriz pontiforme. E você não vê. Então, mesmo de cabelo curtinho,
você não vê que existe a cicatriz. E aí, por isso que você tem até cada vez pacientes mais novos procurando o tratamento cirúrgico e com resultados fantásticos. Isso já conecta na próxima pergunta, mito ou verdade? Eu tenho que esperar o cabelo cair e depois fazer a cirurgia? Depende da fase. Não, tem um momento ideal, né, Jório? Tem um momento ideal. De então, estabilidade de doença, né? Sim. O tempo ideal é você procurar o tratamento médico quando começa a ter a queda, para que você possa estabilizar e aí sim preservar, né, o máximo que for possível. E aí sim realizar a cirurgia. Então, essa abordagem de que deixa cair, que lá na frente eu resolvo, não é a melhor abordagem. Então... como a gente já falou, não é milagre. Muito bom. Agora tem uma aqui que eu realmente fiquei curiosa. Quem fuma não pode fazer implante capilar? Isso é mito ou é verdade? Olha, o fumo, ele não é bom para nada. Então, assim, não é bom para a pele, nem para a qualidade do cabelo. Então, o fumo afeta a pele, afeta os cabelos. Então, quando a gente faz uma cirurgia em paciente fumante, você tem que ter um tratamento específico para que você não tenha até complicações pós-cirurgia. Então, assim, não é que não possa fazer, mas o paciente tem que estar ciente de que o fumo não é legal. Então, o fumo não é bom para a pele, não é bom para nada e para o cabelo também não é legal. A pessoa vai ter que fazer o que adultos fazem, né? O que tem que ser feito, não o que ela gostaria, embora nem devesse estar fazendo. Mas não é contraindicação. Não é contraindicação, entendi. Agora, Tani, a gente vive nessa era onde a imagem e a estética são muito importantes, né? A restauração desse cabelo perdido, de acordo com as tuas experiências em consultório e tal, você já viu pacientes que você devolve o cabelo e ao mesmo tempo a vida da pessoa? Não tem isso que o Jório falou logo no início, né? Que a gente não tem como medir o tamanho dessa dor do paciente, né? Você não tem como medir, isso é uma coisa muito pessoal, nós somos seres complexos, né? E como eu falei, o cabelo é uma linguagem, ele não é só uma questão estética, né? Aquilo que eu falei no início. Ele tem um simbolismo, ele é um enfeite, né? As mulheres se enfeitam, pintam, ele comunica, você vê quando a pessoa vai fazer quimioterapia, né? Uma das maiores preocupações é se vai ter queda de cabelo. Às vezes isso envolve a pessoa emocionalmente de uma forma que outros podem achar exagerado, até preocupado com o cabelo numa hora dessa, mas é uma dor real, né? Então, ele é a linguagem. Então, é como você perde um pouco a sua identidade, a identidade visual, e isso não é qualquer coisa, isso é muito mais complexo do que possa parecer, né? Isso não é supérfluo, isso né? Da Bíblia já falava da força do Sansão, que era o cabelo, né? Pessoas, quem pinta o cabelo, as pessoas comunicam, então é como se você estivesse tirando um elemento de comunicação da pessoa, né? E um cabelo bonito, bem tratado, ele denota vitalidade, força, né? Então é desse jeito. Não, né? É muito interessante, porque quem trabalha nessa área, a autoestima que você consegue recuperar com o tratamento clínico, ou seja, o tratamento cirúrgico, é fantástico, assim, é contagiante, porque é muito legal, porque os pacientes mudam de vida. Você vê situações dramáticas no consultório por perda de cabelo. E aí, aproveitando, também uma outra curiosidade que eu tive, a gente já vai encaminhar para o final, que é uma pena, porque eu tô aqui já cheia de novas perguntas, mas aprendi bastante, foi uma aula, né? O transplante capilar, a cirurgia, no caso, é indicada para pacientes com câncer, pacientes oncológicos, ou que já superaram, mas que passaram pela jornada do tratamento, né? Eu lembro o seguinte, o tratamento cirúrgico, ele tem que ter área doadora. Então, se o paciente, se ele está em tratamento, não é o momento ideal de fazer qualquer procedimento cirúrgico estético. Mas acabou o tratamento e tem área doadora, é possível realizar.
No tratamento do câncer, né, a gente pode, casos mais raros, né, mas um paciente submetido à radioterapia que faça uma área cicatricial, sem cabelo, que às vezes a radioterapia deixa uma cicatriz de couro cabeludo, né, se o câncer, e que também é passível, dependendo da avaliação, da viabilidade da área receptora, da área doadora, né, ou transplante ou excisão mesmo. A gente pensa muito sobre o transplante de cabelo, assim, quando o paciente tem uma alopecia androgenética. Tá ficando calvo, meu pai é calvo, minha mãe... Não, mas você tem várias outras indicações. Então, o paciente que fez, por exemplo, neurocirurgia, ele tem uma cicatriz que é visível. Às vezes o paciente mergulha na piscina e aí ele vê aquela divisão. Aquilo ali é um estigma de um passado doloroso para ele. E que você vai e pode resolver com transplante de cabelo. Pacientes que fizeram cirurgia plástica de face e tem o pé do cabelo muito elevado e que essa região aqui fica completamente sem pelo. Você tem indicação. Então, assim, a indicação cirúrgica é vasta. Então, não é só a queda de cabelo por alopecia androgenética. Gente, sensacional. Queria continuar aqui, mas temos que encaminhar aqui para o encerramento. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem acredita que sofre com a alopecia, mas que porventura pode não ter ainda procurado uma ajuda profissional ou procurou, mas que não conseguiu ter um resultado efetivo. Que mensagem você deixaria para quem está assistindo a gente, Tani? Não sofra sozinho, são inúmeros caminhos. Você procurando uma ajuda profissional, você vai, às vezes, fazer até um diagnóstico de alguma coisa reversível, uma coisa importante. Então, persista, procura, não fica sofrendo sozinho, não. Muitas possibilidades que não cessam de surgir, né? Como eu falei, eu sou formada numa época que nem minoxidil existia. Depois disso, tem uma enormidade de tratamentos que não existiam, né? Então, tem sempre um caminho onde não havia caminho. É uma frase que eu gosto, porque a medicina está sempre trazendo alguma coisa nova, realmente. E o transplante, ele resolve muitas coisas também quando chega nesse momento, né? Mas sempre lembrando tratamento prévio e posterior ao transplante, quando é o caso também. Então, procura ajuda, que as possibilidades são enormes. Tem casos mais difíceis, casos mais fáceis, mas tem que cuidar, tá? Tem a ver com o bem-estar da pessoa. O autocuidado é uma coisa muito importante. É um aspecto da gente que não deve ser negligenciado, não. O ser humano é feito de muitos aspectos. Sensacional. Super obrigada, Tani. E você, Jório, que mensagem você quer deixar? É a mensagem de que não sofra sozinho. Então, eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade enorme de tratamentos que pode oferecer ao paciente. Então, não se prenda aos seus mitos e aos seus medos, porque o medo paralisa. Então, quando você vai e procura a informação correta, você consegue se libertar e ter realmente um cuidado e um resultado fantástico. Sensacional. Quero agradecer demais vocês por todos esses esclarecimentos. E se você gostou, se você achou que foi útil esse episódio, caminha para alguém que sofre com o problema da calvície, da alopécia, curte esse episódio e segue a gente no @BarraLife Medical Center. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.